estudantes do terceiro ano! Olá, professores! Vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje estamos na nossa aula 21. Eu preciso então que vocês, crianças, anotem lá os materiais que nós vamos utilizar hoje. Não tem nada diferente, é o mesmo de sempre: caderno, folha, lápis de cor, lápis e borracha. Vou dar um tempo para vocês e volto já. E aí, já pegaram os materiais? Então vamos para a nossa aula de hoje. Vocês se lembram que nós já falamos aqui sobre o assunto sequências? Pois então, vamos continuar falando sobre isso. Olha ali na tela se você se lembra de desenhos assim que nós estudamos. Então nós tínhamos lá uma figura que tinha um elemento, mais uma figura, que daí muda, vai para 3 elementos, depois para 5 elementos, 7 elementos, e aí a gente fazia uma previsão de quanto seria a quinta figura, quantos elementos iam ter e qual é o formato. Então, essas análises nós vamos continuar fazendo hoje, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Antes de nós começarmos a nossa aula, então, eu preciso que você faça as suas anotações, né? A data de hoje, a data que você está assistindo essa aula, matemática e sequências, da maneira que você está vendo ali na tela. Faça essa anotação e eu já volto.
anotado, crianças? Vamos então para a nossa aula. Hoje nós temos história. Quem escreveu a história que nós vamos ler hoje? A autora dessa história é Rosângela Carvalho. E quem editou essa história foi ela mesma, a própria Rosângela. E o nome dessa história é O Cacto que Queria um Abraço. Vamos então à história? Num jardim repleto de flores coloridas e de folhas que exibiam vários tons de verde, havia um único cacto que observava toda aquela diversidade de cores com muita tristeza. Enquanto todos pareciam participar de uma grande festa, ele estava sempre isolado em seu canto. Sentia-se muito só. Todos se afastavam dele por causa de seus espinhos. Um dia, um sapo que passava por ali o olhou curioso e quis saber o motivo de tanta tristeza. O cacto respondeu: "Nunca recebi um abraço. Gostaria muito que alguém me abraçasse." O sapo, cheio de humor e ironia, tentou consolá-lo. "Eu também gostaria de ganhar um beijo de uma princesa, mas isso só acontece nos contos de fadas." E saiu às gargalhadas, saltitando em direção a um brejo qualquer. Depois de algum tempo, apareceu um coelhinho muito fofo que se preocupou com o olhar triste do cacto. Ao saber de seu desejo, achou que não teria problema algum abraçá-lo e foi logo esticando os bracinhos. Mas, assim que suas patas tocaram no cacto, o coelhinho saiu gritando à procura de sua mãe. Cacto conseguia ouvir os gritos de dor do coelhinho e cada espinho tirado por sua mãe. Também não pôde deixar de ouvir quando sua mãe lhe disse para que nunca mais chegasse perto dele. Cacto engoliu em seco, como se pudesse impedir uma tempestade de lágrimas que ameaçava desabar. Foi então que o vento se aproximou e quis saber o motivo daquele olhar prestes a transbordar. Cacto respondeu com um enorme nó na garganta: "Eu sinto falta de um abraço. Você poderia me abraçar?" O vento, com a sua voz suave, que mais parecia um sussurro, disse: "Claro que posso, meu amigo. Mas e os meus espinhos?" "Seus espinhos não podem me ferir. Vou abraçá-lo com todas as minhas forças." E assim o vento fez. Agarrou-o tão forte que o arrancou. E nos braços do vento, Cacto viajou. Só parou quando chegou a um enorme deserto, onde encontrou dezenas de cactos que, assim como ele, estavam de braços abertos à espera de um abraço. Passaram-se alguns dias e todos no jardim começaram a sentir falta do cacto. No lugar em que estava plantado havia apenas um buraco vazio. Começaram então a se perguntar: onde estaria? O que teria acontecido com ele? Pensaram até em colocar cartazes com sua foto para ver se encontrariam alguma informação. O sapo, que acabara de chegar de um brejo próximo ao jardim, disse que viu quando o vento o levou. Mais tarde, quando o vento resolveu aparecer, perguntaram-lhe sobre o cacto. O vento respondeu que o havia deixado em um deserto cheio de cactos iguais a ele. Ficaram tranquilos por saber que não havia acontecido nada de grave, mas a saudade era muito grande. Então resolveram trazê-lo de volta e pediram novamente a ajuda do vento. O vento assim o fez. E no momento em que Cacto chegava de volta ao jardim, viu todos os cartazes nas mãos que diziam: não podemos abraçá-lo com os braços, mas podemos abraçá-lo com o coração. Seja bem-vindo, nós o amamos. Cacto então se sentiu envolto num abraço que dispensava o toque do corpo. Foi abraçado pelos olhos, pelos sorrisos, pelos gestos e pelo carinho de todos. Nesse momento, todos se emocionaram e sentiram-se abraçados pelos braços do amor. E aí, vocês prestaram atenção na história? Vocês viram que o cacto
Ele gostaria muito de ser abraçado, mas ele não podia. Os outros personagens não chegavam perto dele porque se machucavam. E ele teve que ir embora para que sentissem falta dele. Quando ele voltou, ele foi muito bem recebido. Nós não precisamos estar juntos para abraçar as pessoas. Nós podemos fazer outros gestos que não seja se aproximar. Então, essa mensagem que esse livro traz para nós hoje. Tudo bem? Vamos então começar a nossa aula. Vamos falar então sobre sequências e continuar a nossa investigação sobre elas. Olhe, vamos relembrar a aula 19. Vocês tiveram essa aula com a professora Vivi? Lembram-se que ela fez uma sequência assim com os pássaros? E havia algo acontecendo de uma figura para outra? Observe o que está acontecendo ali. Eu vou fazer com vocês aqui e nós vamos prestando atenção de uma forma um pouquinho mais aprofundada, tá? Olhe como eu vou fazer. Nós vamos montar aquelas sequências de uma forma que você vai perceber que algo está acontecendo ali. Ali na primeira imagem, nós temos 3 pássaros alinhados dessa forma. Eu vou usar as tampinhas para representar cada pássaro, certo? Então, eu vou colocar 3 tampinhas aqui, que serão os 3 pássaros. Contando comigo lá. 1, 2, 3. Agora, nós vamos para a segunda imagem. Lá na segunda imagem, nós vamos construir novamente a figura anterior. Lá na figura anterior, que é essa aqui, nós temos 3 pássaros. Porém, há um aumento de 3. Olha só, eu vou representar com outra cor, só para você perceber que essa imagem foi reproduzida aqui também, mas a gente acrescentou mais 3 pássaros. Terminou aqui esta imagem, nós vamos para a próxima. A próxima vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos pegar tudo que tem aqui e colocar aqui e acrescentar algo mais. Preste atenção como eu vou fazer. Eu vou representar toda a figura anterior, que são as 3 tampinhas azuis, mais as 3 tampinhas vermelhas. Ó, está igualzinho ao anterior, mas aí eu vou acrescentar mais 3. Vou representar com a tampinha laranja. Então, 1, 2, 3. Recordando, essa imagem é a igual à anterior, porém eu acrescentei mais 3. Vou fazer a mesma coisa com o próximo. Repito esse anterior aqui e acrescento 3. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vou copiar essa imagem aqui, do jeitinho que tá ali. 3 azuis, 3 vermelhas e 3 laranjas. Mas eu não posso deixar igual, eu vou ter que acrescentar 3. Vou mudar a cor. Agora eu vou fazer com verde. Então, desde o começo. Aqui eu tinha 3, aqui eu tenho 3 e acrescentei 3, então são 3 mais 3. O próximo, eu copiei aquele e acrescentei 3. O próximo, eu copiei o anterior, acrescentei 3. E o próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu copio o anterior e acrescento 3. Então, eu vou fazer isso agora. Copiando o anterior. 3 azuis. 3 vermelhas. 3 laranjas. 3 verdes. Até esse momento,
essa é igual à anterior, mas eu tenho que acrescentar 3. Então, eu vou representar com outras cores de tampinhas aqui. Entenderam o que nós fizemos aqui? Sempre você vai olhar o anterior e vai copiar ele para a próxima imagem e vai acrescentar 3 nesse caso. Pode ser que em outro caso você vai acrescentar 4, 5, isso você vai analisar em cada caso, certo? Vamos ver lá na tela agora como ficou esta regularidade. 3, sempre adicionando 3 à próxima figura. Porém, nós vamos agora fazer uma análise um pouquinho diferente agora, crianças. Nós vamos reescrever esta forma, vamos dizer a mesma coisa, mas usar outros símbolos, tá? Então, vamos formar grupos com 3 pássaros em cada um. Primeiramente, nós vamos fazer uma análise e depois nós vamos escrever. Olhe lá, os 3 pássaros. Agrupando de 3 em 3, o primeiro grupo só tem 3 pássaros. Mas olha o que acontece no segundo. Nós temos 2 grupos. Cada grupo tem 3. Olha como nós escrevemos lá. 3 mais 3. O próximo grupo é formado por 3 agrupamentos. E cada agrupamento tem 3 pássaros. Então, seria 3 mais 3 mais 3. Será que você já sabe quantos agrupamentos eu vou ter? Olha ali, eu construí o anterior e acrescentei 3. Como nós escrevemos com os números? 3 mais 3 mais 3 e mais 3. Veja que sempre está aumentando 3. E no próximo, copiei do anterior e acrescentei 3. Olhe lá. Então, como que fica? 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então, sempre nós estamos acrescentando 3. Vamos mudar essa maneira de escrever. O problema não vai mudar, mas a maneira de escrita, sim. Você vai precisar anotar agora. Pegue o seu caderno, pegue o seu lápis e vamos para a nossa primeira atividade. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero e você vai continuar, certo? Olha na tela como que eu quero que você faça. Veja que na primeira imagem nós temos 3 pássaros, mas é um grupo só. Aquele 1 que está ali quer dizer a quantidade de grupos que eu tenho. Aquele 3 está mostrando quantos elementos tem naquele grupo, certo? Então, a gente escreve uma vez o 3. A próxima. Percebam que nós temos 2 grupos. Cada grupo tem 3. Então, a gente escreve 2 vezes o 3. Lá no último, contem quantos grupos tem. Olhe quantas vezes o 3 aparece. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Nós vemos que ele aparece 5 vezes. 5 vezes o 3. Se você já entendeu a ideia, você já entendeu o que você vai ter que colocar dentro daqueles 2 retângulos azuis. Eu vou dar um tempo para você pensar, registrar no seu caderno só aquilo que vai dentro dos retângulos azuis. Eu já volto para fazer essa correção.
Vamos fazer a correção, então, ver se você fez certinho. Olhe que nós temos lá 3 mais 3 mais 3. Quantas vezes o 3 aparece aqui? 1, 2, 3 vezes. Então, 3 vezes. Mas 3 vezes que número? O número 3. 3 vezes o 3. A próxima imagem aparecia assim: 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quantas vezes esse 3 está se repetindo aqui? Se você pensou certo, você escreveu 4 vezes. Então, ó, esse 4 está se referindo a quantas vezes nós temos grupos com 3. Nós temos 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. 4 vezes o número 3. Então, era isso que era para você registrar no seu caderno. Você acertou? Se não acertou, faça essa correção e veja se você entendeu o que nós quisemos dizer aqui. Vamos ver lá na tela, então, como que ficou o registro. Da mesma forma que eu fiz aqui com vocês.
Agora eu quero que vocês prestem atenção no que houve de diferente na imagem que está ali na tela. Olhe lá. Quantos grupos nós temos de 3 pássaros na primeira imagem? Eu vou mostrar uma segunda imagem agora e você vai perceber o que houve. Prestem atenção. Se você quiser, pode colocar o dedo ali na tela, contar quantos pássaros tem. Mas se você contar só a quantidade de grupos de 3, fica mais fácil. Conte. Um grupo, 2, 3 grupos de 3, 4 grupos de 3, 5 grupos de 3, 6 grupos de 3, 7 grupos de 3. Então, nós temos 7 vezes o número 3. E se você for contar quantos pássaros tem ali, vai dar 21 pássaros. Mas o que acontece na segunda imagem? Nós temos vários pássaros ali também. Vamos contar quantos grupos tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Mas o anterior era 7. Como nós vamos registrar isso em forma de multiplicação? 6 vezes 3. Aquele 6 é a quantidade de grupos e aquele 3 é a quantidade de elementos que tem em cada grupo. Se nós formos contarmos um a um esses pássaros, vai dar 18 pássaros no total. Então, o que aconteceu de uma figura para outra? Eram 7 grupos e ficou 6. Então, nós podemos ter sequências também que começam a diminuir a quantidade. Nós até agora trabalhávamos com sequências que aumentavam a quantidade de grupos, agora vimos uma que também pode diminuir, sem problema nenhum. Tá bom? O que aconteceu foi que diminuíram 3 pássaros da primeira para a segunda imagem. Vamos agora anotar a nossa atividade 2. Quantos cactos terá a figura 4? Desenhe. Na figura 1, eu gostaria que você prestasse bastante atenção em quantos cactos tem ali. Põe o dedinho na tela, conta a quantidade de cactos. E agora eu vou mostrar a figura 2. E você vai perceber qual foi a alteração que teve do anterior para esse. Quantos aumentaram? Na figura 3, perceba que a figura 2 está inteirinha dentro da figura 3. E depois disso, houve uma alteração. Presta atenção que a alteração foi essa. Agora, eu quero que você pense e você desenhe no seu caderno. Quantos cactos vai ter na quarta figura? E não só isso. Aqui não é importante só a contagem, aqui também é importante como que ele vai estar desenhado. Cada cacto você pode desenhar uma bolinha, um círculo, não precisa desenhar o cacto, senão vai demorar. Pode desenhar então só a sua bolinha, eu vou dar um tempo para você e eu já volto para fazer a correção.
Quer saber se você acertou? Vamos à correção. Lá na primeira figura, nós temos 3 cactos. Na segunda, nós temos 6. Veja que aumentou 3. E na figura 3, nós temos 9 cactos. Também aumentou 3 em relação à figura anterior. Então, de 3 para 6, aumentou 3. De 6 para 9, também aumentou 3. Então, de 9 para a próxima figura, aumenta 3. Quanto é 9 mais 3? 12. Mas lembram-se que eu falei que não era importante apenas a quantidade, mas também a maneira de desenhar? Veja se foi assim que você desenhou. Sempre de 3 em 3, nesse caso. Se você acertou, ótimo. Se você não acertou, faça a correção. Não tem problema nenhum. A gente erra, a gente acerta. E nós vamos, então, aprofundando. Então, a resposta está lá, 12 cactos. Eu gostaria de saber se vocês conhecem a planta trevo. Geralmente, a planta trevo, ela tem 3 folhas, como está ali na tela. Folha 1, folha 2, folha 3, cada folha parece um coração, não parece?
Mas existe uma variação de trevo que pode ter 4 folhas. E a gente vai prestar atenção nessa maneira de dispor de folhas. 4 folhinhas, tá? Dizem que o trevo de 4 folhas ele traz sorte, mas isso a gente não sabe. Vamos analisar ali, contando. Cada plantinha, cada florzinha vai ser um grupo para nós. Nessa primeira imagem nós temos um trevo. Então, nós vamos escrever uma vez 4 folhas. Isso dá 4 folhas. Veja que na segunda imagem nós temos 2 trevos. Cada trevo tem 4 folhas. Como que a gente escreve isso em forma de multiplicação? 2 trevos vezes 4 folhas, que dá 8 folhas. Próxima imagem, nós temos 3 trevos e cada um com 4 folhas. E na próxima, nós temos 4 trevos, cada trevo tem 4 folhas. Então, o último, seguindo essa sequência, vai ser 5 trevos e cada trevo tem 4 folhas. Então, se nós formos contar, são 20 folhas no total. É assim que a gente pensa sequências. As sequências são importantes, toda a matemática está baseada em sequências de alguma forma, porque há padrões que nós temos que prestar atenção e nós estamos agora aprendendo a perceber esses padrões que existem dentro da matemática. Por isso que o estudo das sequências são muito importantes. Mas agora nós vamos ao nosso quiz e eu quero ver se você entendeu tudo que nós fizemos aqui. A operação 2 vezes 4 pode ser representada pela imagem. Nós temos quantos trevos ali? Quantas folhas tem em cada trevo? Será que é 2 vezes 4? E ali na letra B? Quantos trevos nós temos? Quantas folhas? Será que é o 2 vezes 4? Ou na letra C? Quantos trevos temos? Quantas folhas tem cada um? Será que é o 2 vezes 4? Vamos ver se você respondeu certo. Ali na letra C, que é a nossa resposta, veja que nós temos 2 trevos e nós temos 4 folhas em cada um. Então, ali vai dar 8 folhas. 2 vezes 4 igual a 8. Resposta certa, então, a letra C. Acertou? Vamos para o próximo. Quantos cactos terá a próxima imagem da sequência? Nós já estamos nos habituando a perceber os grupos. Olha lá, o primeiro grupo tem 3 cactos, o segundo tem 6, o terceiro tem 9. Quanto vai ter no último? Será que é 12? Será que é 16? Ou será que é 3? Responde bem alto para ver se eu ouço daqui. Eu acho que você respondeu 12. Muito bem! Então, resumindo a nossa aula, falamos novamente sobre sequências, só que hoje nós ampliamos um pouquinho mais o olhar para a questão das sequências. Hoje nós trouxemos algumas regularidades e como escrever essas regularidades. Espero que você tenha aproveitado bem a aula, entendido o que eu trouxe para vocês. Até a próxima aula. Aguardo vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, crianças!